Ela carrega um dos testemunhos mais fortes da nossa geração. Uma mulher marcada pela dor, mas levantada pelo propósito de Deus. Pastora, mãe, avó, uma voz que fala com autoridade sobre como é viver perdida e ser transformada em Cristo. Eleita vereadora, está entre uma das mais votadas na cidade de São Paulo, atuando com coragem em causas sociais e projetos que defendem a vida das mulheres. Exemplo de perseverança, superação e principalmente fé. Nós olhamos para um menino chamado Lázaro. Ele tem uma qualificação que muitos de nós às vezes... Acho que não vai subir, vai ficar só nesse. Nós temos uma qualificação. Lázaro tem uma qualificação que muitas vezes nós esquecemos. Ele era amigo de Jesus. Às vezes nós nos preocupamos em exercer algum cargo atrativo dentro da empresa, dentro do ministério, dentro da família, e esquecemos de ter relacionamento a ponto de formar uma grande amizade com Jesus. Jesus, ele parava para falar e para ouvir Lázaro. Querido, eu quero nessa manhã dizer que a partir do momento em que você tem um relacionamento com Jesus, ele para ouvir você. Ele para falar com você. Não, nessa manhã ele veio falar a respeito, relaciona comigo, porque quando tu tem um relacionamento comigo, hoje o pastor liberou assim, eu não tenho posse. Dirigindo, ele disse assim, eu não tenho posse, mas eu tenho acesso. Talvez você não tenha ouro, talvez você não tenha prata, não tenha carro novo, mas você tem o acesso ao Todo-Poderoso, a Ele que pode trazer a realidade, o impossível sobre a nossa história. Aquela casa, ela está vivendo à espera do tempo. A Bíblia diz que Lázaro está doente, que Lázaro, ele está enfermo. Marta e Maria estão buscando recursos da terra. Marta, eu sou Marta, então eu não posso falar muito dela. Marta é aquela que gosta de servir. As pessoas colocam um defeito em Marta, mas se não tiver, quem faça? Marta é aquela que gosta de pôr um copo de água, que quando Jesus chega, ela fala, Jesus já vai ajeitando sua vida aí, vai tirando essa túnica, essa sandália, vai tomar banho, que eu já vou lavar, já vou estender sua roupa. Servir. Você sabe que servir também é uma linguagem de amor? Às vezes nós queremos ser só servido, mas servir também é uma linguagem de amor. A Bíblia declara que Marta e Maria, elas estão preocupadas porque elas estão achando que elas vão perder o bem maior, que é o seu irmão. O seu bem maior não está aqui na terra. O seu bem maior está dentro do seu coração. Que você perca tudo, mas que você não perca a presença de Deus. Que você tenha resiliência, fortaleza para superar as perdas que de certo virão, mas que você possa entender que o que você não pode perder é a presença. Eu passei uma dificuldade, e talvez nem todos vão saber entender o que eu vou dizer, mas eu vou dizer de um modo muito simples e objetivo. Era para ser duas dores, mas uma dor foi tanta, por não saber colocar as coisas no seu devido lugar. Eu passei pela dor da separação, porque antes de chegar ao divórcio, existe aquela frieza, o distanciamento. Quem passou por isso sabe como é. E eu passei pela luta do encerramento de um relacionamento. Relacionamento esse que já duravam 17 anos. Quando o pastor Divino estava dizendo sobre os 41 anos de relacionamento, de amor, de fidelidade, de compreensão, eu louvei a Deus, falei, ainda tem nome de Deus aqui
na terra. Dizer que esse casal não passou por lutas, que não passou por adversidades, mas eles resolveram. Eles decidiram, diga decidiram. Decisões definem o nosso destino. Talvez você chegou aqui dizendo assim: eu vou decidir, e a decisão que eu tenho é ir embora, é jogar a toalha. É você quem está decidindo o seu destino. Não venha dizer lá na frente: Adão foi Satanás. Não, é nós que decidimos o que nós queremos ter para a nossa vida, o que nós queremos ser na nossa vida. E naquela dor, daquele luto da separação, eu perdi minha mãe. E eu não percebi que eu perdi minha mãe. Eu não percebi a morte da minha mãe. No velório, no funeral, no nome que vocês quiserem daí, eu que fiz. Chamei um pastor para fazer. O pastor falou assim: não, Deus falou que é você. E fui eu quem fiz o funeral da minha mãe. E houve batismo com o Espírito Santo, salvação de almas, pessoas caíram endemoniadas ali naquele momento. E foi como se fosse um culto. No outro dia, passou 2, passou 3, passou 1 ano. Eu chorando pela perda do então ex-marido. E aí, num momento de muita dor, as palavras que Deus dizia para mim era essa: não saia de Jerusalém. Ei, querido, não saia. Independente do que você esteja vivendo, não saia da presença dele. Independente da crise que você esteja passando, não pare de buscar a Jesus Cristo. Não, tem hora que a gente vai de joelho, tem hora que a gente vai de pé, mas tem hora que a gente vai arrastando. Mas o importante é continuar no foco, na presença dele. E um dia eu falei para Deus: Deus, eu não sei aonde é que está essa Jerusalém. A dor era tanta. Eu dentro da igreja, pregando, orando, eu falei: Deus, eu acho que eu estou com esse meu desgovernado. E aí eu levantei pela manhã, e num ato automático, eu peguei meu telefone e fui ligar para minha mãe. A lágrima desceu. E eu falei: minha mãe está morta. E eu chorei. Eu chorei porque eu me distraí com coisas pequenas. Talvez a lágrima que você está derrubando essa manhã é porque você está distraído com coisas pequenas. Você esqueceu que o Deus do impossível está trabalhando em teu favor. E aí você começa a chorar por um relacionamento que não deu certo, por um emprego que a porta não se abriu, por uma gestação que não chegou, por uma enfermidade que Deus pode curar. Deus está dizendo: não se perca as suas emoções em coisas pequenas, permaneça em Jerusalém. Marta e Maria estavam distraídas. Marta e Maria, aquela água é para mim. Está aqui. Marta e Maria estavam tão distraídas que elas estavam focadas. Talvez, olhando na ótica da minha visão, porque eu não sou teóloga, mas na minha visão, Marta e Maria estavam tão focadas que elas não tiveram forças para buscar Jesus. Ela precisou de ajuda. É certo precisar de ajuda. O que não pode é perder a força. O que não pode é perder a fé. O que não pode é perder a crença. Marta e Maria está tão focada no problema que ela não quer sair de casa. Elas pedem para que um amigo vá buscar. Mas Deus nunca vai trabalhar fora do tempo. Diga: há um tempo. Deus nunca vai trabalhar fora do tempo. E quem decide esse tempo somos nós. Você vai dizer: como assim? Eu creio que o pastor Divino, outros pastores que passaram por aqui, já pregaram sobre a travessia, ou sobre a saída do povo do Egito. 40 dias e 40 noites. O que é 40 dias? O que é 40 noites? Mas por conta da murmuração, por conta das queixas, por conta de estar com os olhos focados no problema, durou 40 anos. Ei, você decide o tempo que você vai viver essa luta, o tempo que você vai superar, o tempo que você vai contar testemunho. Você decide se você vai passar cantando o hino de vitória. Eu admiro demais, demais, porque Deus diz no livro de Êxodo: Moisés vai e fala a Faraó: deixa sair meu povo, para que celebre uma festa no deserto. O povo sai. Faraó, todos vocês sabem a história melhor do que eu. Faraó
o exército persegue, vai, Deus abre o mar. Parece tão simples, né? Deus abre o mar, o povo passa. E aí eu creio que naquela passagem tem uma mulher que eu admiro demais. Ela tira um pandeiro e começa a tocar. Ela recebeu a palavra. Vai ter festa no deserto. Oh, querido, eu não sei qual é a palavra que Deus falou com você. Eu não sei quanto tempo você está esperando o seu milagre, mas eu quero dizer, aquilo que nós chamamos de demora, Deus chama de tratamento. Aquilo que nós chamamos de espera, Deus chama de propósito. Há um tempo. A notícia, quando chega, a primeira notícia que chegou até Jesus foi que Lázaro estava enfermo. Depois dessa notícia, Jesus ainda ficou 2 dias no mesmo lugar. Eu acho lindo. Tem algo que eu sempre peço e não é fácil, que eu tenha as características de Cristo, que eu venha saber do tempo de aquietar e o tempo de me movimentar. Quantas das vezes eu erro, peco, por ser precipitada, tomar decisões sem resposta. Já tem outro exemplo. Neemias, a notícia era ruim, mas ele falou: primeiro eu vou orar. Não importa qual é a notícia que está na tua casa, primeiro ora. Não importa qual é o problema que chegou. Primeiro, não, pastora, é tão urgente que eu não tenho nem tempo para parar para orar. Se você não tiver tempo para parar para orar, você não tem tempo para nada. Ora. Deus, Jesus fica 2 dias naquele lugar. A notícia é que a notícia da doença abala a fé de Marta e Maria. Os sentimentos se afloram. Marta e Maria usam um texto que quer impressionar. Ela diz: olha, mensageiro, quando você for avisar Jesus, não chega lá falando é o divino, chega lá falando aquele amigo a quem o Senhor tanto ama está enfermo. Eu vou dizer algo para você: Deus não tem filhos preferidos. Aquilo que Ele fez com Marta e Maria, Ele também pode fazer com você. Ele também pode fazer comigo. O Senhor não trabalha de acordo com os afetos que nós... afetos terrenos. O Senhor trabalha com afetos divinos. Se nós fôssemos parar para olhar nessa manhã, muitos de nós, não teríamos nem o direito de estarmos vivos. Mas o amor dEle nos alcançou. E alcançou não por aquilo que nós somos, mas por aquilo que Ele é. Ah, não, para com esse negócio. Ai, Deus gosta mais de fulano do que de mim. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu seu único filho para morrer na cruz em meu e em teu favor. Ele não selecionou: vou morrer para o pessoal da esquerda, da direita, do meio, do centro. Eu não estou falando de política. Ele falou: eu vou morrer. Eu vou melhorar, então eu vou morrer pelo pinguço, vou morrer pela prostituta, vou morrer pelo homossexual, vou morrer pelo desempregado, vou morrer pelo coxo, pelo manco, pelo cego, pelo surdo e por aqueles que se acham perfeitos. Eu vou morrer, porque às vezes eu sou cega, os meus olhos carnais não conseguem ver as bênçãos espirituais. Estava contando ontem. Estava murchinha, pastor divino. Já mês de janeiro, iniciou janeiro. E eu já contei meu testemunho aqui, acho que contei. Eu sou uma mulher solo. Então eu não tenho. Deus, Ele disse para mim: fica tranquila, eu sou o teu marido. Então todos os dias eu tento de alguma forma atrair a atenção do meu marido. Como assim, pastor? Aí eu quero... eu poderia dar o meu melhor para o meu marido. Como assim? Eu prego a palavra,
Eu vinha vindo numa sequência de diabetes, colesterol, pressão alta. Emagrecimento não tem nada a ver com estética. Emagrecimento tem a ver com saúde, porque eu quero dar o melhor para ele. E a obesidade estava me atrapalhando. Eu oro, eu arrumo uma mesa posta para mim e meu marido sentar. Na minha casa agora tem talher dourado, porque afinal meu marido não é fraco não, né? Só que aí a gente começa a olhar o Instagram e a gente vê algumas cenas românticas, porque tem marido que arrasa. Diga, tem marido. Melhor, as casadas aí faz uma força. Se o seu marido estiver do lado ainda, tira o último fôlego seu. Diga, tem marido que arrasa. Tem marido que surpreende a mulher com café da manhã na cama. E eu não estou falando de xícaras de porcelana, Wafe. Estou falando às vezes no café, naquele copo de vidro mesmo. O marido chega com o pratinho e fala, amor, o café é seu. A mulher se derrete toda, fala, oh, que café, você é bobo. Mulher se ilude, filho. Essa bala que você ganhou na igreja, guarda. De noite fala, olha amor, nem chupei porque eu lembrei de você. Ela fala, não acredito. Eu estou dando a senha para você. Estou dando a senha do milagre. Tem marido que não participa do parquinho porque não leva brinquedo, só quer levar brinquedo. Tem que levar pipoca, tem que levar sorvete. Colabora. E aí eu orando, eu falei para Deus, hoje eu estou vendo uma cena. As mulheres estão ganhando flores. Eu não sei o que aconteceu em janeiro, que minhas amigas, ou até inimigas, sei lá eu. Sei que o povo estava ganhando flor. E eu falei, eu queria tanto ganhar um buquê de flor. Eu falei, eu acho que eu vou lá comprar e colocar para a mulher mais amada. E mando entregar aqui. Só que eu tinha uma viagem para fazer e aquela pressa, porque eu tenho coragem. Não, se eu não amar a mim, como eu vou ter condições de amar outra? Eu não posso esperar muito dos outros, eu tenho que esperar que as coisas aconteçam através de mim. E eu fui viajar. Quando eu cheguei de viagem, foi eu e meu neto. Quando eu desci no aeroporto, nós fomos na casa de um menino. O menino chegou com uma rosa amarela na mão e disse assim, Deus falou que eu ia te ver de pertinho. E eu guardei essa rosa amarela para entregar para a senhora, porque o céu se alegra quando vê a sua alegria. Eu peguei aquela flor e senti que era Deus ouvindo minha oração. Depois eu peguei uma orquídea e eu falei, maridão, chegou com força, hein? Ele distraiu com uma rosa e agora veio com orquídea. E depois eu recebi um ramalhete de girassol. E quando aquele ramalhete chegou em casa, quando eu peguei aquele ramalhete, cheguei com ele em casa, eu encontrei uma dificuldade. Eu não tinha recipiente adequado, estou dizendo vaso, para colocar. Aquele ramalhete lindo, eu olhei para o balde, falei, está feio. Afastei. Peguei aqueles potes de sorvete de doce, joguei fora. Enchi de água, coloquei ramalhete. Aquele recipiente não suportava o peso do ramalhete. Eu tive que encostar o ramalhete na parede. E Deus falou para mim assim, você pede e não está pronto para receber. Aí você diz assim, eu estou recebendo, mas não estou suportando. É porque você não estava preparado. Você acha que a bênção não vai vir com dor, que a bênção não vai vir com lágrima, que a bênção não vai vir com desafio. Deus queria fazer milagre na casa de Marta e Maria, mas estava dizendo, para mim fazer um milagre nessa casa, primeiro eu preciso ensinar você a suportar o tempo, preciso ensinar você a esperar o momento certo. Vai vir lágrimas, vai vir dor, mas você vai ter que ter o recipiente, o suporte, a estrutura da oração, para vencer com dignidade. Marta e Maria. Não foi fácil esperar. Não foi fácil esperar a chegada de alguém que tinha o hábito de frequentar a casa, que tinha o hábito de parar para conversar com Lázaro. Jesus não veio. Jesus estava trabalhando na ansiedade dessa família. Coloca a mão no teu coração e diz, Senhor, trabalha na minha ansiedade.
Não seja ansioso, não. O que Deus falou, Ele cumpre. Ele age segundo o cronograma do céu e não segundo a nossa agenda. Não duvide, Deus fará o melhor, mas fará acontecer no tempo. O salmista Davi, no Salmos 27, ele diz: espera em Deus, tenha bom ânimo, fortifique o teu coração, espera em Deus. Fortaleça. Vai ter algum sinal para mim, pastor? Porque eu vou até 2 horas da tarde. Fortaleça o seu coração. Quanto maior o problema, diga comigo, quanto maior o problema, maior é o milagre. Você já parou para pensar nisso? É um problemão? Então é um milagrão. Quanto maior o problema, maior é o milagre. O que acontece na passagem é uma sequência cada vez mais agravante da situação. Mas Jesus é maior do que tudo aquilo que agrava na nossa vida. Oh, querida, às vezes nós colocamos Jesus dentro de um potinho e dizemos: o problema que eu estou vivendo é grandão. Ele é muito maior do que esse problema. Ele tem a solução maior. Nada paralisa ou frustra o plano que Ele designou para a tua vida. Eu vou ler por aqui, ó. Quando você crer, aquilo que parecia problema, transforma em milagre. Tome posse nessa manhã da calmaria de Deus na sua vida. Não, tome posse nessa manhã da calmaria. A ansiedade ficou atrás e a calmaria de Deus chegou para a minha e para a sua vida. O problema naquela casa poderia estar aumentando, poderia estar aumentando, mas Jesus estava chegando. Você sente Jesus chegando aí? Você sente Jesus chegando nessa casa? Você sente Jesus chegando nas tuas emoções? Ele Maia, ele cachorro de raça. Você fica de pé, preciosa, de vestido amarelo? Ele biai choniha, que ele biai chone kirra de fide fácia. Aquelas mulheres, elas estavam ansiosas. E uma das coisas que a ansiedade faz é que nós venhamos tomar decisões precipitadas. O eterno Deus que te trouxe aqui nessa manhã, Ele diz: não se precipite, permaneça calma e segura no lugar aonde eu te coloquei. A ansiedade faz com que nós duvidamos e que Deus fale em nosso lugar, e nós precisamos usar a força do nosso dialeto ou da nossa fala. Deus está dizendo: cale-se, fique quieta diante dessas circunstâncias. Eu venho vindo falar em teu favor. Eu vejo Deus da restauração chegando com força, mas é que aquilo que sai dos seus lábios tem feito você se sentir derrotada, incapaz. E o Eterno diz: calai e vede o que eu, Deus, vou fazer em teu favor. Você pode aplaudir a Jesus essa manhã? Você pode glorificar a Ele nessa manhã? Você pode bendizer ao nome eterno, ao Deus Todo-Poderoso nessa manhã. O senhor fica de pé, querido. O senhor fica de pé. Jesus está vindo a caminho com os discípulos. Os discípulos estão trazendo à memória as marcas dos maus tratos, da recepção que receberam. Eles estavam dizendo: Jesus, agora mesmo eles mandaram a gente cair fora, e nós vamos ter que voltar para o mesmo lugar. O Senhor nunca vai fazer milagre se nós não voltarmos para curar as dores do nosso passado. Enquanto nós caminhamos olhando para aquilo que nos atrapalhou do passado, nós não conseguimos ter acesso aos sonhos para o nosso futuro. O Eterno diz: eu estou trabalhando no teu presente, eu estou abrindo caminhos adiante de ti.
Eu vejo Deus pegando papéis. Interessante que eu não vou fazer porque eu sei que é seu, mas Deus mostra ele pegando papéis e ele não assina, ele arranca. E ele diz: esse decreto que era para acabar com a tua história, eu arranquei essa história e escrevi algo novo. Descansa, apaga marcas do seu passado. Jesus vem vindo calmo, Jesus vem vindo tranquilo, porque Ele sabe que nada vai sair do controle. Diga para mim, nada vai sair do controle. Deus mandou dizer isso para ti. Nada vai sair do controle. Não, tem hora que tu olha e diz assim: Senhor, o processo tá, mas aí tu diz assim: eu não posso me movimentar porque eu sei que tu estás no controle. Enquanto eu estou olhando para o Senhor, eu estou vendo uma chuva de prata chamada graça. A graça quer dizer favor não merecido. O Eterno está dizendo: eu não vou fazer só o que tu está pedindo, eu vou fazer além daquilo que tu precisa, porque a maravilhosa graça te alcançou, diz o Senhor. É o único que é digno. Ele é o único de receber a honra, a glória, o poder. Ele é único. Jesus, quando chega no cenário, ajuda, ele chora. Ele não chora porque ele acha que é impossível. Ele chora porque ele depara com pessoas incrédulas. Ele sente o cheiro da incredulidade. Jesus, ele sabia que Deus faria um milagre através dele, mas o choro de Jesus aponta para o seu amor. Ele chorou porque ele se identifica com a nossa dor, e ele está presente e se compadece de nós. E só ele sabe quando estamos felizes ou tristes. Ele entende a nossa tristeza e a nossa amargura. Jesus não é indiferente do que está acontecendo na minha e na sua vida. Magda, pede para o seu menino ficar de pé. Redemaia chorre, redaicou de récia, redide faz. Jesus não é indiferente. Ele sabe o processo que você está passando. Releide coubia de ni refolga. Se não fosse a base, você já teria desistido, porque há noites que você olha para o telhado e diz: Deus, os meus sonhos, os meus projetos estão frustrados. Aí Deus manda eu cantar só um pedacinho. O que eu tenho é bem maior, pois só eu sei do amanhã. Eu vejo Deus te colocando em altos voos. Eu vejo Deus colocando você em lugares grandes, pessoas olhando o seu nome em faixas garrafais. Isso quer dizer reconhecimento. Você será reconhecido e conhecido. Apenas suporte o processo e o tempo de espera. Jesus manda te dizer: eu não estou indiferente a esse processo. Você pode aplaudir Jesus aí. Ele se importa conosco. Ele nos acompanha de pertinho diante das nossas batalhas. Você fica de pé. Ele é capaz de usar o improvável para realizar algo incrível através de você. Não, as pessoas podem olhar e dizer: é improvável. É improvável que isso aconteça, é improvável que isso dê certo. Eu estou vendo Deus trazendo uma estrutura financeira
para a tua família. O Senhor está dizendo: você não vai precisar pedir emprestado, não vai passar vergonha. Eu estou trazendo uma estrutura. Aquilo que disseram que é improvável, vai ter porta, vai ter nome, vai ter CNPJ, e o nome dele vai ser glorificado. Improváveis para os homens, mas executado pelo céu, diz o Senhor. Edecaia sou idei, Edebaia sube a desce. Jesus dá uma ordem, porque aos olhos da ótica humana e da decisão daquelas mulheres, Lázaro está morto. Elas enterram Lázaro. Elas enterram, elas esquecem toda a promessa do que Deus tinha feito, ou fez. E elas olhando na sua visão turva, porque a prova deixa a gente com a visão turva. A prova confunde a nossa mente. A prova, se nós queremos trabalhar no meio da prova, com a lógica. E pela lógica, eu e você não estaríamos aqui. Pela lógica, alguns de nós já teríamos morrido, alguns de nós já teríamos nos afastado da presença, e alguns de nós não teríamos nem tido a oportunidade de conhecer Jesus. Isso é lógica. Pela lógica, elas olham, não tem respiração, não tem pulso, não tem movimentos. Elas falam: vamos enterrar. Quantas das vezes eu já enterrei sonhos? Quantas vezes eu já enterrei projetos? Que é a ponto de quando chegou, eu falei: Deus, mas eu já enterrei a matriz, e agora? Ele fala: se vira e pega a maquete aí e traz de novo. Volta a sonhar de novo. Volta a projetar de novo. Não. Parece, eu estou vendo, pastor do céu, um dos maiores sonhos, que tenho muitos sonhos, mas agora eu quero falar sobre esse. Durante muito tempo eu morei de aluguel, eu morei de favor, durante muito tempo. E eu falava assim: a minha mãe ela deixou uma casa. E essa casa que a minha mãe deixou para mim, nós fizemos tornar uma ONG, Casa Dona Dita Alves, lá no interior. Nessa casa nós atendemos cerca de 350 famílias atípicas. Atendemos com curso, de qualificação profissional, com consultas de TO, ginástica para 60 mais. Estão fazendo lá uma ginástica com os bambolê na rua. Tá coisa linda esta casa. Eu não sei, que às vezes a gente, quando o milagre é grande, a gente conta toda hora, né? Eu imagino o Mike dizendo: meu irmão estava morto, Jesus veio e ressuscitou. Eu tinha um filho que estava morto no fracasso da vida. Veio Deus com a sua soberania, ressuscitou meu filho, ressuscitou de uma forma maravilhosa, ressuscitou com força, com garra, com autoridade. Meu filho, ele é homem de Deus, de todas as qualificações dele, ele é homem de Deus. Depois de homem de Deus, ele é um bom filho, e depois de um bom filho, ele é um executor. Tem pessoas que nasceram para executar. Eu sou criativa. Se sentar aqui e falar: pastor, eu queria fazer um culto da Páscoa, eu já consigo elaborar cruz, a entrada. Sou criativa, mas eu não sou muito de executar. Sou de querer que sai tudo aqui, eu quero que faça. Agora meu filho é executor. Meu filho, você fala para ele: precisa pegar essa cadeira aqui, pôr na galeria. Quando você vê, já está lá. E aí, através dessa força que ele tem, Deus olhou para ele e restaurou a dignidade. Deus restaura a dignidade. Você acredita nisso? Você acredita que Deus não está olhando se você está morto? Ele não está olhando se você foi morto pela bebida, pela prostituição, se você foi morto pelo vício. Ele restaura e devolve para você a dignidade. Um menino que não tinha crédito para comprar uma bala. Porque se tem uma coisa que minha mãe ensinou para mim, eu também ensinei para ele: que a gente pode perder tudo, não pode perder a presença de Deus e ter nome. Porque às vezes eu não posso ir em alguns lugares, e eu falo assim:
vai lá e fala que eu que pedi. Tu vai falar, foi a pastora Sandra, pode deixar, ela tem nome. E manda. Deus deu nome para o meu filho, Jonatas Alves, vereador, pastor. Vereador, e eu cheguei na cidade, em Boituva, as pessoas disseram assim, seu filho está arrasando. Seu filho está... Você não fez nada perto do que seu filho está fazendo. E olha que eu ganhei 3 anos consecutivos de melhor vereadora da cidade. Meu filho fez algo que... Projeto bom, a gente conta, daí o outro veio e toma, né? Eu falei, vai iniciar o ano de 2026 e eu quero chamar os pastores, os líderes, para orar na Câmara dos Vereadores de São Paulo. Eu estou vereadora na Câmara de São Paulo. E o meu filho ficou olhando e falou, o que você vai fazer, mãe? Eu falei, aqui tem 55 pastores, 55 vereadores. Eu vou convidar exatamente 55 pastores como um ato profético. E cada pastor vai orar naquela cadeira, vai sentar naquela cadeira. E aí quando eu fui falar com o meu presidente, o presidente falou sim. E aí o presidente ficou doente. E aí quando começou o não, quando ele viu, já estava dentro do plenário, com os pastores orando lá e derramando óleo. Falei, não vai dar tempo de tirar nós daqui. Mas só que o meu filho, a sessão, a abertura do legislativo começou antes de São Paulo, né? Então ele foi nos protocolos do que a Casa da Lei pede. Lembrando que eu não estou falando nada contra ninguém, estou falando de uma execução do meu filho. Meu filho foi e pediu para o presidente da Câmara, eu quero fazer um ato profético, trazer, lá são 13 vereadores, eu quero trazer 13 pastores aqui para orar. O presidente da Câmara, que se diz cristão, levantou contra meu filho e falou não. Começou a ligar para os pastores dizendo, não venha. Não venha. E aí a desculpa que ele deu foi, a Câmara está em reforma. E colocou um toldo na frente da Câmara, fechando, um toldo não, lona. Uma lona em frente da Câmara fechando. Meu filho ligou desesperado, preocupado, falou, mãe, o que eu faço? Falei, Deus vai te dar uma estratégia, filha. Meu filho ligou para alguém, esse alguém falou, eu vou levar o teclado. O outro falou, eu vou levar o violão. Eles fizeram um culto ao ar livre na frente da Câmara. Aquilo que era para ser só 13 lideranças se tornou uma grande igreja, porque daí foram vários pastores, foram várias mulheres, teve louvor, teve cântico, teve atos proféticos levantando, os pastores em volta da Câmara, ungindo. Sabe o que eu estou dizendo? Você pode até falar, o meu sonho eu tenho que enterrar. Deus fala assim, se você continuar no propósito, eu vou fazer maior do que aquilo que você pode imaginar. Meu filho olhou e falou, eu não acredito na enxurrada, na avalanche de pastores que vieram participar desse ato. E eu fiquei feliz e orgulhosa dele. E aí um dos sonhos que eu e meu filho temos, nós temos a ONG, que é uma propriedade nossa. E eu tenho um sonho de ter a minha casa. Eu já ganhei uma casa, morei na casa. Só que hoje eu moro em São Paulo, eu moro num apartamento. Eu falei, Deus, eu queria tanto comprar uma casa. E sabe quando você não vê caminho? Eu falei, Deus, eu não acho caminho. Aí eu comecei a estudar sobre gestão financeira. Porque quando nós passamos pela escassez, nós temos tanto medo de perder o que conquistamos, que a gente já gasta depressa, quer aproveitar tudo. É fácil você conhecer uma pessoa escassa. A pessoa escassa come muito. A pessoa escassa é compulsiva. É porque ela passou por miséria. Então ela quer resolver tudo naquela hora, naquele momento. Isso se chama um processo que precisa ser consertado dentro do seu HD, inteligência emocional. E eu falei, eu preciso comprar uma casa, eu preciso, comecei a orar. E aí, eu sou daquelas que eu paquero a igreja dos outros. Se o pastor divino colocar uma coisa aqui, eu falar, é bom. Trazer para mim, para minha vida pessoal. Uma pastora, ela começou a fazer o mural dos sonhos. E ela ensinando na igreja, eu estou assistindo online. Conheço a pastora Geisa. Caderno dos sonhos. Eu falei, eu vou entrar nesse negócio. Fui lá, tirei foto da casa, tirei foto de uma quantia de dólar. Já que é para sonhar, vamos sonhar. Tirei foto de euro, tirei foto de avião, tirei, coloquei no mural. Eu gastei dólar, fui viajar por Orlando, usei dólar, usei euro. Mas quando começou agora, eu comprei uma casa.
eu não conto como vaidade. Eu fico pensando, como é que eu comprei uma casa. Gente, em nome de Jesus, curte isso comigo. Eu era favelation. Eu era que morava em esgoto de céu aberto. Eu comprei uma casa num condomínio fechado. Não. Deus falou assim, Lázaro está morto para você. Se você se posicionar, eu ressuscito o teu sonho. Pastora, mas em parcela. Em parcela não é minha. É em parcela, mas já está meu nome. Já está registrado lá, é minha. Quando está lá, se eu atrasar uma parcela, é o meu nome que vai para o SPC, é meu nome que vai para o Serasa. Então a casa é minha. Deus estava dizendo isso para Marta e Maria. Vocês enterraram porque vocês quiseram. Eu já tinha liberado uma palavra. Lázaro, a doença de Lázaro não é para a morte. Para de enterrar as promessas de Deus sobre a tua vida. Para de ficar no meio do caminho ou no meio dos processos. Sonha. Eu posso dizer que hoje eu tenho um filho. Você não podia dizer há 40 anos, há 35. Num espaço, né? Não os 35 anos, né? Num espaço de 4 anos, eu não podia dizer que eu tinha um filho. Porque o que eu tinha lá era um negócio terrível. Hoje eu posso dizer, eu tenho um filho. Hoje eu posso dizer, eu tenho uma casa. Mas Jesus estava dizendo para Marta e Maria, ou melhor, estava dizendo para a multidão, desculpa, tire a pedra. Jesus não vai fazer nada se você não contribuir para o milagre. O esforço tem que vir de você. O milagre vai vir dele. Não. Ficar na rede preguiçosa dizendo, ai Deus, queria uma casa, queria um carro. Deus fala, levanta, escova esse cabelo, ou faz um break. Nós que somos da trilha do pouco cabelo, só dá uma lavada com sabonete e dá uma enxugada e vai. Porque se você for, eu vou contigo. Remove a pedra. Eu achei, o remover da minha pedra é esse. Sou apaixonada por tênis. Cada hora que eu olho um tênis eu falo, não, faz parte da prestação da minha casa. Mas não que eu não tenha tênis, eu acho que eu tenho bem uns 20. Acho que eu tenho bem uns 20 tênis em casa. Aquela coisa de mulher, né? Ai, tá na promoção. Promoção deve ser coisa do inimigo. A gente não pode ver o nome promoção. Nem que não vai usar, a gente quer comprar, né? Então, hoje eu tenho um objetivo. Deus estava dizendo assim, se você tem um objetivo, comece hoje a mostrar a tua capacidade. Remova a pedra. Remova a pedra do medo. Remova a pedra da insegurança, do vitimismo, do complexo de inferioridade. Dá uma cutucadinha de leve da pessoa que está do teu lado e fala, remova a pedra. Porque tudo que for capacidade do homem realizar, Deus não vai fazer por você. Ele poderia ter tirado a pedra, mas Ele falou, o possível eu deixo por conta deles, o impossível eu faço. Fica de pé, moço de camiseta azul marinho ou é a preta? Ele vai a chorre. Ele a chorre de que nem refaz. A pedra da incredulidade é a pedra da incredulidade, é a pedra da mágoa, da mentira, do medo. É tudo aquilo que causa divisão em nós. Causa divisão de nós para com Deus. Nós começamos a achar que Deus esqueceu do que prometeu, do que fez, e nós começamos a ficar magoados. Pastor, magoado com Deus? Eu já fiquei magoado com Deus. Eu já orei em momentos da minha vida que eu disse, Deus, será que o Senhor esqueceu de mim? Será que o Senhor me colocou na terra só para viver adversidades e contar testemunhos de superação? Eu também quero contar testemunho de milagre. O Eterno está dizendo, venho vindo com um grande testemunho de milagres sobre a tua vida. Mas eu peço que você remova a pedra nessa manhã. Que nessa manhã a ousadia e a força que você tem nos seus braços. Porque o que é possível, você tem que fazer. Há momentos que a depressão, a tristeza intensa toma conta da tua alma. E tu diz, de nada valeu a pena eu chegar até aqui. Porque você vê dentro do contexto chamado parentes,
laços sanguíneos tentarem te derrubar, mas Deus essa noite está dizendo: tu está blindado pelo poder da minha palavra. Apenas continue a remover pedra. Remova. Confie em Deus. Ele está fazendo o que Ele pode e não o que você quer. Eita Deus. Não se acomode no medo. Fale: Senhor, tira de mim todo medo. O medo paralisa. Quantas das vezes, pastor, uma igreja como essa ligar dizendo: pastora Sandra, vem pregar. O medo tomava conta de mim. Eu dizia: eu sou incapaz, eu não consigo, eu não sei pregar. E aquilo me paralisava. E aí, como Deus, por isso que é importante a gente nunca andar sozinha. Ferro afia ferro. Quem quer ver você na solidão é Satanás. Quem quer ver você isolado, sem amigos, sem pessoas que te impulsionam, tem nome: o inimigo. Deus quer ver nós unidos, juntos, um afiando o outro. No meio do medo, o marido falava: vai com medo mesmo, pastor. Vai lá, treme, bambeia a perna, mas prega, Deus vai fazer. Você pensa que eu estou pregando confortável aqui? Tem hora que eu seguro no púlpito porque a perna dá uma tremida. Eu falo: não posso cair, Senhor. O pastor divino vai falar: essa menina está com o quê? Essa mãe, eu fico olhando para a senhora e falo: meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Mas eu estou com medo, mas eu estou aqui. Eu estou removendo pedras. Eu estou dizendo: um dia eu vou ficar bom nesse negócio. Um dia eu vou subir. Um dia eu disse para Deus: um dia eu vou subir sem medo. Ele falou: o dia que você subir sem medo vai perder a graça. Sobe com medo, porque com medo está dando certo. Porque o medo está me dando força para remover pedra. O medo está fazendo entender que não é nada sobre mim, é tudo sobre Ele. E aí eu continuo removendo pedra, porque eu tenho força para remover pedra. Mas para a palavra entrar no coração, é Deus quem faz você receber e entender essa palavra. Quantas das vezes por causa desse medo você não prega, você não canta, você não toma banho, você não penteia o cabelo, você não se lidera? Por quê? Tenho medo. Tenho medo das pessoas serem melhor do que eu. E daí? Ninguém é melhor do que você. Você é único. Você é exclusivo. Quando Deus desenhou você, Ele desenhou só você. Ninguém tem a sua digital. Pode ter alguém parecido com você. Eu vi alguém não sei aonde. Porque quando a gente é bonito, sempre tem alguém parecido com a gente. Eu quando era feinha, pioenta, cabelo cheio de pioia, perna cinza, com xixi marcando a perna, ninguém parecia comigo. Agora, todo mundo quer ser minha irmã, quer ser minha prima. Tem gente que quer pegar carona, né, na beleza da gente. Sou bonita e não tem ninguém igual a mim, porque eu sou imagem e semelhança de Cristo. Aplauda Jesus, você também é. Vamos lá. A Bíblia diz que no mundo, quem acredita na Bíblia? Ufa! A Bíblia diz que no mundo nós teremos está desanimado por quê? Está desesperado por quê? Está com medo porque a palavra é: tenha bom ânimo. Você vai ter aflição, você vai ter medo, mas aí Deus está dizendo: coloca um sorriso no rosto, tenha bom ânimo, porque eu venci, você também vai vencer. Confunda, diga: eu preciso confundir o inimigo. Confunda o inimigo com a sua fé. Confunda ele. Fala: eu tenho uma fé tão que pode vir o que vier. Eu sei que todo mal, o pastor citou o livro de Jó, vai contribuir para o meu bem.
É lógico, quero deixar claro, se alguém quer passar a luta que já passou, sinta-se à vontade. A minha parte, eu prefiro em comida. Não, porque tem gente que fica, quebra a minha vida, faça de novo. Aí vem Deus lascando a gente, quebrando a gente. Ele fala, ai Deus, não estou entendendo. Ai, você está falando que pode quebrar. Não, eu já falo para Deus, eu quero viver de glória em glória, vitória em vitória. Daí eu sei, quando a luta vem, eu falo, Deus, o senhor lembra que eu falei que eu quero viver de vitória? Não, para de ser sensacionalista. Na igreja, já o que houver, vem o que vier, vem um ventinho, já quer deitar, já quer tomar Rivotril, já está tomando melatonina para dormir. Tem gente que até marcou o nome para saber o que é mesmo, pastor. Chá de camomila. Não. Já. O que vier, confunda o seu inimigo. O nosso. Eu vou melhorar o nosso. Porque às vezes a gente acha que o inimigo, se eu falo o seu inimigo, você vai achar que o seu inimigo é sua sogra, sua esposa, seu filho, o prefeito da cidade. Agora, quando nós falamos o nosso inimigo, nós entendemos que a nossa luta não é contra a carne, é contra as hostes espirituais da maldade. Quando o adversário acha uma brecha em alguém, ele usa esse alguém para tirar a nossa paz. Confunda ele com a sua fé. Confunda ele com a ousadia de dizer, eu tenho coragem de remover essa pedra. Eu tenho coragem de me movimentar. Caminhe, acredita, viva a verdade daquilo que Deus já decretou. Não é para a morte. Viva, não é para a morte. Aí, eu acho que Deus não dá o dom de eu cantar, porque sabe que eu ia, né? Eu escrevi aqui, ó. Mesmo em gemidos o Senhor te ouvirá, até sem palavras te responder. Porque eu sei, né? Até em gemidos, com dores na alma, execute, exerça a sua fé. Porque o fim será muito melhor do que o começo. Ei! Nem sempre temos os melhores começos. O começo da minha vida foi horrível. Fui molestada, aliciada, caminhava dentro de uma casa com liberdade, que embora não tivesse noção, mas mesmo assim, eu escolhia e buscava aquele lugar de dor, de prostituição, como se fosse um lugar de acalento e de refúgio. Ficaram sequelas, ficaram dores e oportunidades perdidas naquilo que eu vivi. Mas o que eu vivo hoje nem se compara com o meu começo. O meu começo foi de ruína, mas quando eu entreguei a Jesus a situação, que eu removi a pedra e decidi não ficar no túmulo da dor, eu tenho bom ânimo, porque eu sei que o milagre já está chegando. Eu tenho bom ânimo porque eu sei que aquilo que parecia impossível já está adentrando sobre a minha vida. Quem anda com Jesus, não vou correr aqui, ó, quem anda com Jesus é livre. E aí, mais abaixo eu escrevi, o inesperado vai acontecer. Você está pronto para receber o inesperado? Ou você está que nem eu, ganhou o buquezão de rosa e não tinha vaso? É o inesperado. Você está pronto para esperar o inesperado chegar até você? Pastora, é forte isso, é forte. Você está pronto para receber aquela ligação que faz 10, 15 anos? Como que aconteceu isso? Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída,
aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Fica de pé. Usa-me, sou teu milagre. Filma um pedacinho de mim. Usa-me, eu quero te servir. Não cantando, não cantando. Usa-me, sou a tua imagem. Usa-me, ó filho de Davi. Aquilo que parecia Impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. ninguém esperava que Jesus pudesse fazer alguma coisa. Marta já tinha dito que se Jesus estivesse ali, o seu irmão não teria morrido. Em outras palavras, eu creio que o Senhor até pode curar, mas ressuscitar. Marta, ela disse que eles não teriam condições de remover a pedra, pois o que estava ali dentro do sepulcro já cheirava mal. Ei, querido, o que Deus preparou para mim, para você, Ele está dizendo: vale a pena, remova, vale a pena, ainda que faça anos, décadas, ainda que aos seus olhos esteja morto, Jesus continua sendo o seu amigo. No versículo 11 de João, Jesus chama Lázaro de amigo, mesmo sabendo que Lázaro estava morto. Alguém pode ter se afastado do Evangelho, mas o Evangelho não afastou dele. As pessoas se afastam de Jesus, mas Jesus não se afasta de ninguém. Você conhece alguém ou algum amigo que está morto, que está longe de Jesus? Leve essa palavra: Jesus vem vindo aí, e eu cheguei para remover a pedra. Jesus está gritando o teu nome nessa manhã. Jesus está dizendo: do túmulo para a mesa, da morte para a vida. Recaia torre, aquilo que parecia que não ia ter saída, o Senhor está dizendo: eu estou tirando do túmulo para colocar na mesa. Não, profetiza comigo aí, você que está ouvindo essa mensagem. Deus está te tirando do túmulo e dizendo: tem um lugar para sentar na mesa. Eu quero convidar você que talvez chegou aqui morto. A Bíblia diz que quando removeram a pedra, Jesus gritou o nome. O seu milagre tem nome. Não, Deus, faz o milagre em mim. Qual? Dá nome. Fala o que você quer. Porque quando você fala o que você quer, Deus fala: só isso? Só ressuscitar? Lázaro vai fazer história. As pessoas vão sair da casa, do estado, do país, sabe para quê? Para ver Lázaro. Marta e Maria, só tendo irmão vivo na casa já estava bom demais, mas Jesus falou: quero mais. Eu quero que a sua casa seja referência, que as pessoas olhem e falem: olha, você acredita que através do que eu estou vendo acontecer na casa de Marta e Maria, na casa da Paula, na casa da Suzana, na casa do Divino, na casa de João, eu acredito que a minha fé vai remover montanhas. Eu não ficarei morto espiritualmente, eu vou caminhar pela fé. Enquanto nós louvamos ao Senhor, eu quero convidar você a caminhar pela fé. Eu não sei o que você enterrou, eu não sei o que te paralisou. O que eu sei é que Jesus fez o milagre.
os Lázaros em sua vida, os Lázaros que você precisa, Jesus já está restaurando. Ele restaura relacionamentos, Ele dá avanço em sua saúde, nas suas finanças, Ele remove as dores espirituais, Ele impede e retira os obstáculos para você seguir em frente. A vontade de Deus para a sua vida está acima de que qualquer necessidade humana. Ele vai, e Ele já preparou o impossível para realizar, para mim e para você. Pedra removida, Lázaro saiu para fora, saiu vivo. Você está vivo. Você não foi chamado para ser um morto espiritual. Eu imagino os olhos de Marta e Maria e das pessoas que estavam lá, marejados em lágrimas. Eles estavam olhando uma grande oportunidade. Oportunidade essa que você não perdeu quando veio aqui à frente. Você está dizendo: Deus, eu aceito uma nova oportunidade. Eu aceito voltar a sonhar. Eu aceito, Senhor, voltar a tirar as vendas que ofuscam o meu olhar, para viver o novo de Deus. Eu quero convidar você a colocar a mão no teu coração. Remova todas as pedras da insegurança, todas as pedras do medo, da falta de fé. Que você venha alinhar os teus pensamentos segundo a vontade de Deus, porque a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Eu quero orar por você. Deixa o Espírito Santo te avivar. Retira a pedra. Permita ser batizado nessa manhã. É manhã de batismo, é manhã de renovação. É manhã onde você tem a oportunidade de falar os idiomas do céu, dizendo: eu conheço um Deus. É Caio, ele vai a sobidência, que no meio da morte Ele me tirou de lá, para que eu fosse testemunho de que há uma pessoa que removeu minha pedra. Fale, declare que amanhã eu sou. Renova o Espírito Santo que está dentro de você. Traz a existência, o poder do céu sobre a tua meio. E daí, e soltei. O ruach de Deus está aqui. O vento que nos dá força para remover pedra já chegou nesse arém. Olebando de que a daia sai. E eu saio de rebaia saio. E ceia. Oh Pai poderoso, obrigado, Senhor. Obrigado por aqueles que vieram à frente. Obrigado por aqueles que decidiram. Eu removo a pedra. Eu removo a pedra do orgulho, do medo, da teimosia. E eu vou para frente porque eu quero de novo vida. Eu quero de novo, ó Pai, ter força suficiente para remover os obstáculos e viver o inesperado, o improvável do que Deus tem para a minha vida. Remove a pedra, diz o Senhor.